E aí galera, tudo certo? Mais um vídeo aí da série Mudando Nossas Crenças. Quero lembrar que no último vídeo eu falei justamente sobre isso, que existem duas formas de a gente reagir quando a gente é confrontado, quando Deus nos confronta com nossas crenças. A primeira é a gente rejeitar de primeiro. Não quero nem ouvir isso aí, não quero nem saber desse negócio aí, não quero mudar minha crença. E a outra forma é a crença está errada, a Bíblia diz outra coisa e eu tenho que me conformar com o que a Bíblia diz. Então eu te convido olhar a abrir a Bíblia e olhar e confrontar nossas crenças. Então, olha com carinho, não rejeita esse vídeo aí, olha com carinho. Compara aí com a tua Bíblia, vê aí se eu tenho razão, se é mentira isso que eu tô falando. Mas olha com carinho, não rejeita de primeira, tá? Uma crença que eu tive durante muito tempo, de forma errada, e que eu vejo que muita gente hoje ainda tem essa crença. Até tem amigos meus que acreditam dessa forma e sofrem. Tipo, são gente que estão querendo fazer o correto, estão querendo servir a Deus, fazer o negócio, só que sofrem por causa de uma crença errada. Crença da retribuição. Uns chamam de a lei da seara, que é o plantar para colher, né? Isso é uma crença antiga já, existia na época de Jesus e até antes, que se tu fizer coisa boa, tu vai atrair coisa boa. Se tu fizer coisa ruim, tu vai atrair coisa ruim. Vou dar um contexto agora brasileiro. A gente foi criado numa cultura onde sempre há recompensa pelos nossos atos. E desde criança fazia a coisa certa, ganhava um presente. Fazia coisa errada, apanhava ou ficava de castigo. Na escola, se nós passava de ano, a gente ganhava um presente ou não apanhava. E se a gente rodava, a gente ficava de castigo, apanhava. Se durante o ano a gente fosse um bom menino, no Natal a gente ganhava um presente, né? E daí a gente cresce, vai para o mercado de trabalho, né? E daí a gente, se tu for um bom funcionário, tu continua trabalhando na empresa. Se tu fizer uma coisa errada, tu vai ser demitido. Se tu bater as metas, tu vai ganhar bonificação. Se tu não bater as metas, tu não vai ganhar bonificação. Então, toda nossa cultura nos ensinou que a gente é retribuído por aquilo que a gente faz. O nosso erro é achar que Deus trabalha dessa forma também com a gente. Deus ele não trabalha dessa forma com a gente. A Bíblia ela fala sobre retribuição de pecados, só que ela fala, eu vou citar alguns textos sobre isso. Quando nós olhamos para a lei do Antigo Testamento, nós vamos ver que existia sim a pena para o pecado. Existia sim a retribuição pelas coisas ruins que o homem fazia. Posso citar vários textos bíblicos que falam sobre semeadura. Provérbios 22:8 fala que aquele que semeia injustiça colhe maldade. Provérbios 1:31 diz: cada um colherá o fruto do seu procedimento. Oséias 10:13 fala o seguinte: araste a malícia, colheste perversidade. Nota que todos esses textos estão falando sobre coisas ruins que nós fazemos e colhemos coisas ruins. Em nenhum momento aqui está falando sobre coisas positivas. Em Jeremias, Deus fala ao povo de Israel, condenando eles, dizendo o seguinte: eu sou o Senhor que sonda o coração e a mente de vocês e recompenso a cada um de acordo com a sua conduta. Vê que é uma condenação, tá? Aí nós vemos, tá, mas Jesus falou sobre isso também, não falou? Sim, Jesus falou sobre isso. A gente vai ver o que Jesus falou sobre isso exatamente. Ele fala assim, ó, Mateus 16:27, ele fala para o pessoal: pois o Filho do Homem virá na sua glória e recompensará a cada um de acordo com o que tiverem feito, tá? Isso tudo é uma palavra de condenação, entendeu? Isso aí, quando ele está falando do dia que ele vai vir, vai julgar todas as pessoas e vai condenar as pessoas pelos pecados dela.
Nós temos no Novo Testamento um texto maravilhoso que Gálatas fala assim, ó, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colherá. Vê que também é uma condenação, não zomba de Deus, porque aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Tu vê que tudo isso é condenação, e aí tu vai ver que a lei do Antigo Testamento, ela não servia para justificar ou para salvar o homem. Ela servia justamente para condenação, na verdade, para mostrar que o ser humano era incapaz de cumprir os mandamentos, incapaz de seguir a lei. Então por que Deus fez a lei? Detalhe, Deus deu a lei para Moisés e ao mesmo tempo ele já deu a Moisés também os sacrifícios que as pessoas deveriam fazer quando não cumprirem a lei, porque Deus já sabia que a gente era incapaz de cumprir a lei. Então ele já providenciou o sacrifício. Quando o pecador errava, fazia o sacrifício para não receber a recompensa por aquele pecado. Quem recebia a recompensa era o animal que era sacrificado no lugar dessa pessoa. Isso é maravilhoso porque isso aponta, na verdade, para o sacrifício de Jesus. E daí chega um conceito muito melhor que a lei da seara, que é o conceito da graça. Que ela já era demonstrada no Antigo Testamento através do sacrifício que substituía o pecador, né? Então, o pecador ele saía agraciado, saía abençoado, mesmo sendo pecador, mesmo fazendo as coisas erradas, ele não recebia a recompensa pelo seu pecado. E principalmente por causa da promessa que existia de que viria o sacerdote perfeito, que viria o Messias e faria um sacrifício perfeito, que não ia ser mais necessário fazer mais esse sacrifício. Então, quando a pessoa fazia o sacrifício, ela tinha que ter em mente que ia vir aquele Messias que ia vir e fazer o sacrifício perfeito, e que eles não precisariam mais fazer esse sacrifício e não seriam condenados pelo pecado deles. Isso na verdade aponta para a graça de Jesus, que fez sacrifício no nosso lugar, que morreu na cruz. Portanto, a gente não é mais condenado e não recebe mais a punição pelo nosso pecado, pelo nosso procedimento errado. Por quê? Porque a gente crê nesse sacrifício, onde ele nos substituiu. Então a gente não precisa mais viver pela lei da oferta e da demanda, do plantio e da colheita, né? A lei da seara. Isso não quer dizer que teus pecados que você continuar fazendo não vai ter consequências aqui nessa terra, é óbvio, mas não significa que Deus ou o universo está conspirando, né, ou retribuindo para ti aquilo que tu fez de errado, né, ou que tu esteja pagando pelo teu pecado, né, porque isso, na verdade, a gente é sempre agraciado, a gente sempre ganha mais do que a gente merece. Na verdade, a gente sempre peca e as consequências sempre são menos do que a gente merecia. Existem algumas consequências, é óbvio que, por exemplo, se eu virar um traficante, o risco de eu levar um tiro é muito maior do que se eu ser uma pessoa que vou trabalhar todos os dias numa fábrica. Tá entendendo? Então, existe consequência nas atitudes, óbvio. Mas isso não significa que Deus ele trabalhe dessa forma, de mérito e demérito, de oferta e bênção. Se eu for bonzinho, eu recebo a bênção. Se eu for mal, eu recebo uma coisa ruim. Deus não trabalha mais dessa forma por causa de Jesus Cristo. Se você tem fé no sacrifício de Jesus Cristo, Ele trabalha através da graça. Ele te abençoa livremente por causa da obediência de Jesus e não por causa da tua obediência. Se você não crê nesse sacrifício substitutivo de Deus, que Ele morreu no teu lugar, aí sim, quando Deus voltar, ou seja, na sua glória, como Jesus fala, Ele virá e ele irá julgar as pessoas de acordo com as suas obras. Isso mostra claramente que a recompensa não vai ser aqui nessa terra, porque a gente sabe muito bem que existem muitas pessoas más
assassinos, pedófilos, ladrões que ganham muito dinheiro, que vivem a vida bem, maravilhosamente bem, né? Que eles não sofrem. E a gente vê muita gente boa, né? Que faz as coisas de forma correta e tudo mais, e que sofre. Não seria injusto isso? Pois é, só que a Bíblia diz que não é aqui que nós vamos receber a nossa recompensa. Tem um texto maravilhoso de Jesus que ele fala o seguinte, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados os que vocês, quando vocês forem humilhados e quando vocês forem perseguidos e levantando todo tipo de mentira contra vocês, vocês forem julgados. Alegrem-se, regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma os profetas foram perseguidos. Isso é tão legal porque na verdade a gente vê na Bíblia muitas pessoas de fé, muitas pessoas boas que eram homens, na verdade se tu for ver, todos os homens piedosos sofreram na Bíblia. Então a gente acha que só porque a gente faz coisa boa a gente não merece sofrimento, aí que tu te engana. Tu vai fazer coisas boas e tu vai sofrer, tu não vai receber a tua bênção aqui. Na verdade, esse é o mais interessante também, que as nossas obras, não adianta nós fazer obras boas para tentar amenizar as coisas ruins que a gente faz. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração, como eu falei no último versículo, e conhece a nossa mente, ele recompensa de acordo com a nossa conduta. Conduta não é somente o nosso comportamento, mas também a nossa motivação. Então, se tu está fazendo uma boa ação para cobrir uma coisa ruim que tu está fazendo, na verdade tu não está querendo ajudar os outros, né? Ou fazer uma boa ação, a tua motivação não é ajudar os outros, a tua motivação é egoísta. Tu está querendo te livrar de uma coisa ruim tua. No mundo monte, as pessoas fazendo todas as coisas corretinhas, Jesus vem e diz, olha, vocês não fazem coisas corretas não, porque o problema está no coração, não na sua conduta. Ele fala o seguinte, vocês ouviram falar que a lei diz o seguinte, que não matarás, mas eu estou dizendo o seguinte para vocês, se tu tiver ódio no teu coração pelo teu próximo, tu já é assassino. A lei diz que não adulterarás, mas se tu olhar com intenção impura, tu já adulterou. Ele só piora a lei. Na verdade, ele está mostrando só que tu fazer boas obras não resolve o problema interno teu, que tu é mau, teu coração não quer fazer boas obras. Quando a gente vai ajudar os pobres, muitas vezes a nossa caridade ela é egoísta. É porque a gente faz caridade para se sentir melhor. A gente faz caridade para tentar amenizar as coisas ruins que a gente faz. Só que não tem como enganar Deus, porque Deus sonda o coração de cada um e recompensa de acordo com a sua conduta. Então isso tudo é condenação. Quando a Bíblia está falando sobre a lei da retribuição, está falando de condenação. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Ah, mas tem algum texto que fala positivamente sobre plantar e colher? Existe sim. Gálatas 6:8, aquele que planta para a carne, colhe corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito receberá vida eterna. Veja que a recompensa aqui é vida eterna. Entenda que não é riqueza aqui nessa terra, não é vida boa aqui nessa terra. Então, a gente precisa entender muito bem isso, nossas crenças precisam mudar a respeito disso. Deus diz o seguinte, que Ele ama os seus filhos e cuida dos seus filhos. Diz que a gente não deve andar ansioso com o que comer, com o que vestir. A gente deve buscar primeiramente as coisas do reino dos céus, as coisas que vêm do alto. E estas coisas, comer e vestir, né, e onde morar, nos serão acrescentadas. Então, Deus sabe o que a gente precisa e Ele vai suprir aquilo que a gente precisa.
Ah, mas tem um texto bom que fala sobre oferta, sobre que se a gente ofertar bastante, a gente vai ganhar bastante coisa de volta. Se a gente ofertar pouco, a gente vai ganhar pouco de volta. Pois é, existe mesmo esse texto. Vamos ver esse texto aí. Esse texto está em 2 Coríntios 9, 6 a 8. Paulo está falando para os coríntios que ele vai mandar gente lá para buscar a oferta deles, que eles prometeram, para ajudar as pessoas que estão na obra missionária de levar o evangelho para as pessoas. Então é uma oferta em dinheiro, tá? Para dar para pessoas que trabalham no ministério. Diz o seguinte: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Olha que legal. Então quer dizer o seguinte: se eu dar o dinheiro na igreja para que as pessoas que estão na obra, eu vou semear com fartura. Vamos ver o que significa semear com fartura. Vamos seguir o texto. Diz o seguinte: cada um semeie de acordo com como determinou em seu coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus, ele é poderoso para que toda a graça seja acrescentada e vocês tendo tudo, o tempo todo, o que é necessário para que vocês transbordem em toda boa obra. Vê a promessa dele. Você dá oferta com alegria e o que você vai receber, você vai ter tudo aquilo que é necessário para te viver. Tudo aquilo que é necessário para te viver. Não é tu ficar rico, milionário. E que vai servir essa bênção de Deus na tua vida? Para que você transborde em toda boa obra. Ou seja, tu vai dar com alegria e Deus vai te abençoar com aquilo que tu necessita e com um pouco mais para tu poder ajudar os outros a transbordar em toda boa obra. Não é para tu ficar rico. E Deus conhece teu coração. Se a tua motivação é dar dinheiro para ficar rico, sinto muito, meu amigo. Não vai funcionar assim com Deus, não. Com Deus, ele conhece o coração da gente, né? Não adianta. E detalhe, olha só. Vamos ler um versículo antes desse ainda, tá? 2 Coríntios 9, 6, 2 Coríntios 9, 5, que diz o seguinte, que essa oferta, que eles vão dar para eles, né? Como foi prometido, essa oferta vai ser uma oferta de generosidade e não de avareza. Entende? Então você tem que ser uma oferta de generosidade e não de avareza. Se tu tá pensando em ofertar, pensando já na retribuição de ficar rico, isso é avareza, isso não é generosidade. Então já não adianta. Então essa crença que nós precisamos de que se eu fizesse uma coisa errada, Deus ia me punir. Se eu fizesse uma coisa boa, aí eu tinha direito às bênçãos de Deus. E nenhum nem o outro. Na verdade, a gente nunca tem direito às bênçãos de Deus porque a gente é pecador, miserável. Mas a gente é agraciado com as bênçãos de Deus se a gente não é punido. Deus é misericordioso, que nós não pune nosso pecado por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O nome disso é graça. Você pode escolher viver pela lei, sofrendo, porque sabendo que tu não consegue cumprir, sabendo que tu é pecador, né? Ou tu pode escolher viver pela lei da graça, né? E desfrutar do amor de Deus por pecadores miseráveis que nem a gente. Tá bom, galera? Abraço aí, até mais.